No vídeo de hoje nós falaremos sobre o livro de Esther. Abordaremos data, autoria, mensagem, propósito e no final do vídeo nós traremos uma aplicação pessoal para os nossos dias. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o presbítero Rodrigo Aroni e nesse canal nós falamos sobre as Escrituras. No vídeo de hoje, especificamente, quero te convidar a vir à tela do meu computador para nós aprofundarmos os assuntos no livro de Esther. Antes de nós adentrarmos ao estudo, é importante aqui nós traçar os objetivos para que esse estudo se torne mais didático. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós falaremos aqui sobre o panorama do livro. Vamos trazer alguns pontos importantes para que o estudo seja mais eficaz. Em segundo lugar, nós traremos então um esboço. Um esboço ele é muito importante porque traz divisões ali dentro dos livros, nos capítulos, nos versículos, e isso nos faz entender melhor, compreender melhor o livro. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a autoria e a data do livro, possível autoria e possível data, tá? Em quarto lugar, propósito. Por que o livro de Esther foi escrito? Então, esse é um dos objetivos principais aí desse nosso estudo. E em quinto lugar, nós traremos então a mensagem do livro. Qual é a mensagem do livro de Esther? Não só para aqueles dias, não só para os judeus, mas também para nós hoje, os cristãos, que temos a Bíblia Sagrada como nosso guia. E por último, nós traremos então uma aplicação. Olha, se tem propósito, se o livro tem uma mensagem, o livro precisa ter, então, uma aplicação nas nossas vidas. E isso não pode deixar de ser aqui frisado, porque um estudo, para ser completo, ele precisa trazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Então vamos lá, se aprofundar nesse estudo. Vamos trazer então um breve panorama aí do livro de Esther, tá? Segundo o comentário Champlin, esse livro então ele leva o nome de sua personagem principal, que é Esther, que era uma judia chamada Hadassa, mas que foi renomeada Esther, uma estrela. É possível que esse último nome esteja ligado a Star, nome de uma das principais deusas babilônicas. Há um Targum que revela que ela foi assim chamada em honra à estrela Vênus, no grego Aster, vinculada à palavra portuguesa estrela. Então, Champlin traz essa apresentação aqui, esse comentário sobre o nome dela, que possivelmente aí tem o significado de estrela. O livro, então, também está dividido em 10 capítulos, ou seja, são 10 capítulos, fácil leitura, fácil de ler em poucos minutos, aí a gente consegue fazer uma leitura do livro de Esther, né? Tem 167 versículos, então não é um livro assim com muito conteúdo, é fácil de ler, é rápido para ler ele inteiro, e ele também faz parte, então, dos livros históricos. Então aqui nós temos um panorama aqui, bem breve do livro de Esther, para nós ter uma noção do que nós estamos estudando, ok? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo, ou melhor dizendo, o esboço desse livro de Esther. Veja só que interessante, quando nós temos um esboço para o estudo, né? Ele também facilita a questão de nós estudar. Então aqui, ó, do capítulo 1, do 1 ao 22, nós temos a história da rainha Vashti. Depois, Esther, substituta de Vashti, do capítulo 2 até do 1 ao 23. Aí no capítulo 3, do 1 ao 15, tem a questão de Amã, que conspira, né, para aniquilar os judeus. Em quarto lugar aqui, ó, intervenção corajosa de Esther, que vai do capítulo 4, do versículo 1, até o capítulo 7, versículo 10. Então veja, essas divisões ficam mais fáceis, deixam mais fáceis o estudo, né, para nós ter uma noção e não se perder ali dentro do livro. Veja, os judeus vingam-se, capítulo 8, do 1, do 9 até o 19. Aí tem a instituição da festa de Purim, que vai do capítulo 9, versículo 20 até o 32. E por último,
Mordecai em posição de autoridade. Capítulo 10, versículo 1 até o 3. Então veja que é bem interessante essa questão do esboço, não só do livro de Esther, mas qualquer livro que está nas Escrituras. É muito importante se ter um esboço do livro, porque a compreensão fica mais direcionada, tá? Porque você vai ver dentro do livro que nem sempre um capítulo apenas fala da história inteira. E isso, dentro da hermenêutica, vai ser algo muito importante para a compreensão e interpretação também da Escritura Sagrada. Autor e data. Quem é o autor e qual é a data em que foi escrito o livro de Esther? Então vamos lá. Não se sabe quem escreveu este livro. Então, nesse caso, né, deve ter sido um judeu que conhecia bem a situação e os costumes do Império Persa e também ali da cidade de Susa, ok? A data mais provável deste livro ter sido escrito é por volta do ano 460 a.C. Champlin ele vai trazer uma informação, uma provável data em 500 a.C. Então varia entre um comentarista e outro, varia aí a questão entre 460 e 500 anos antes de Cristo. O livro é anônimo, ou seja, o autor ele não se identifica no livro, mas a tradição judaica tem procurado fazer algumas identificações. Alguns supõem que o próprio Mardoqueu tenha sido o seu autor. Se não foi ele, pelo menos ele tenha sido aí uma das principais fontes informativas, que faz muito sentido, né? É o comentário aí de Champlin para autoria e data do livro de Esther, que nós vamos abordar agora no nosso estudo, é referente ao propósito do livro de Esther. O livro de Esther ele foi escrito a fim de encorajar o remanescente dos exilados judeus, lembrando-os da fidelidade de Deus, que cumpriria suas promessas feitas à nação. Então nós temos aqui uma questão para se aprofundar um pouquinho mais, que é a preservação do povo de Deus. Então, o principal propósito do livro de Esther é mostrar como Deus providencialmente preservou o povo judeu de uma tentativa de extermínio. O povo estava prestes a ser exterminado, mas Deus providencialmente ali ele conseguiu levantar alguém no meio do seu povo para mudar essa sentença de morte, vamos dizer assim. Embora o nome de Deus não seja mencionado explicitamente no livro, sua presença e intervenção são implícitas a cada evento que ocorre. A presença de Deus é real dentro desse contexto de Esther. A história destaca a fidelidade de Deus em proteger seu povo. Fidelidade de Deus, proteger o seu povo em momentos de perigo, mesmo em um ambiente hostil e pagão. Então Deus, ele preservou o seu povo dentro daquele contexto hostil e pagão. Um versículo interessante aqui para nós ter noção, está no capítulo 4, versículo 16, tá? Porque se você ficar calado agora, veja bem que Mardoqueu está falando para Esther. De outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Não se sabe aqui qual lugar Mardoqueu está se referindo, mas provavelmente é uma providência divina. Mas você e a casa de seu pai perecerão, porque Mardoqueu estava aqui avisando Esther que o extermínio era para todos os judeus. E Esther era judia e estava dentro do palácio, e isso não ia evitar que ela morresse, né? Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então, Mardoqueu, ele lança essas palavras para Esther, para ela tentar entender o propósito de Deus naquele momento, de ela estar ali dentro do palácio como uma rainha. Olha que maravilha esse propósito aí.
Outro propósito dentro do livro de Esther está relacionado à festa de Purim. Então vamos lá. Olha assim, é explicar a origem e o estabelecimento da festa de Purim, que comemorava a salvação dos judeus da trama de Amã. Esta festa é celebrada anualmente como um lembrete da vitória sobre os inimigos de Israel. Olha essa referência, capítulo 9, do 20 até o 22, sobre a festa de Purim. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Olha o propósito dentro dessa festa de Purim. O dia que Deus transformou, virou aqui a tristeza, virou alegria e o luto se transformou em festa. Veja que propósito maravilhoso dentro da providência de Deus no livro de Esther. Mensagens centrais do livro de Esther. Qual as mensagens que o livro traz para nós entender e compreender melhor? Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a providência divina. Uma das mensagens mais poderosas do livro é a ideia de que Deus está sempre presente, mesmo quando parece estar ausente. Então, veja que interessante, né? A ausência explícita do nome de Deus no texto reforça essa mensagem de que ele trabalha nos bastidores, orquestrando eventos e guiando o destino do seu povo. A escolha de Esther como rainha, aparentemente casual, direciona no lugar certo para salvar seu povo e ilustra essa providência. Ainda, vamos falar aqui da coragem em face do perigo. Então, a segunda mensagem traz a questão da coragem de Esther, porque Esther é um exemplo de coragem, gente, ao arriscar a sua vida, ao se aproximar do rei sem ser convocada, sabendo que isso poderia levar à sua execução. Então, a coragem de Esther, a decisão dela de ir até o rei para defender o seu povo. Olha aqui um comentário bem interessante do versículo 4, no versículo 16 do capítulo 4. Irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Olha a decisão de Esther. Sua ação reflete a importância de se levantar em defesa de uma causa justa. Qual era a causa que Esther estava defendendo? A causa do seu povo. O povo que estava prestes a ser exterminado sem motivo nenhum, mesmo quando o risco pessoal é alto. Ela estava arriscando a sua própria vida para defender o seu povo. A famosa frase aqui de Mardoqueu a Esther, e quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a esse reino. Então, assim, o propósito, né? Mardoqueu falando do propósito dela ter chegado naquele momento, sendo ali rainha, né, daquele povo. Veja bem, encapsula a ideia de que cada pessoa pode ter um papel único e crucial no plano divino. Então, dentro deste livro, essa mensagem de coragem, providência divina, apresenta aqui que cada pessoa ela tem um propósito dentro da história e dentro da providência divina, assim como Esther também teve. Outra mensagem dentro do livro de Esther está ligada à reversão do destino. O livro também apresenta o tema da reversão, onde aqueles que planejam o mal são punidos com o mesmo mal que pretendiam infligir. Amã, que planejava enforcar Mardoqueu, acaba sendo enforcado na
própria forca que construiu. Está ali registrado no capítulo 7, versículo 10. Isso destaca a justiça divina, o princípio de que aqueles que tramam mal contra o povo de Deus enfrentarão a retribuição daquilo que planejam. Então veja que interessante essa mensagem dentro do livro de Esther. Outra mensagem é fidelidade à identidade. E tanto Esther quanto Mardoqueu permaneceram fiéis à sua identidade judaica, mesmo em um ambiente persa. Esther, embora esconda inicialmente a sua identidade, revela-se quando necessário para proteger o seu povo. Isso ressalta a importância de manter a fé e a identidade, mesmo quando as circunstâncias parecem exigir conformidade ou assimilação. O que isso significa? Que temos que se manter fiel à nossa identidade, assim como Esther. Esther se manteve fiel à sua identidade judaica, assim como Mardoqueu. Defenderam a sua fé, defenderam aquilo que eles acreditavam, o seu povo. E Esther enfrentou até o risco de morrer, ser executada para defender o seu povo. Que mensagem maravilhosa traz aqui dentro deste livro, não é mesmo? E para finalizar, nós não podemos deixar de falar sobre a aplicação do propósito e das mensagens aqui no livro de Esther. Antes de falar de aplicação, se você está gostando desse estudo, se você gosta desse tipo de estudo, deixa o seu like aí, ajuda nós aí a divulgar esse estudo para mais pessoas e você vai estar abençoando o nosso trabalho. Vamos falar da aplicação. Veja bem, o livro de Esther nos lembra que Deus, mesmo quando aparentemente ausente, está ativamente guiando o seu povo, chamando-nos à confiança em sua providência. Então, apesar de Deus muitas vezes não estar presente da maneira que nós queremos, porque nós queremos sempre que Deus esteja falando, que Deus esteja dando sinais, muitas vezes Deus não vai fazer isso. E nós temos que estar preparados para quê? Confiar que Deus, o Deus ao qual nós servimos, ele é o Deus da providência. Assim como Esther foi usada em seu tempo para salvar o seu povo, os cristãos de hoje são chamados a agir com coragem e fé em meio às adversidades, defendendo a justiça e permanecendo fiéis a Cristo em um mundo em transformação. Então, nós hoje, assim como Esther, no tempo que ela viveu, nós somos chamados para quê? Para nós defender a justiça, defender a causa daqueles que são injustiçados, defender as pessoas que estão aí muitas vezes sendo exploradas, sendo acusadas, perseguidas. Nós temos que se levantar em defesa. Nós hoje precisamos tomar a nossa posição diante deste mundo em que vivemos, para nós cumprir o propósito de Deus na nossa vida e também no contexto em que nós estamos vivendo. Veja que essa aplicação ela faz muito sentido para nós nos dias de hoje, tá? Em cada desafio, temos oportunidade de ser instrumentos de Deus, sabendo que, assim como ele reverteu o destino de Israel, ele também pode transformar nosso mundo para o bem. E sempre lembrar disso. Deus transforma, assim como no contexto de Esther, ele transforma a tristeza em alegria, ele transforma o luto em festa. E eu creio que, assim como nos dias de Esther, nós também somos chamados para viver nos dias de hoje essa maravilhosa promessa. Porque Jesus disse, para nós finalizar aqui o nosso estudo com um versículo chave aí, com as palavras do próprio Jesus. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi
Eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então nós fomos chamados para um grande propósito, um propósito de defender a nossa identidade cristã, defender a nossa fé, defender nossos princípios, mesmo que esses princípios, muitas das vezes, possa estar que fazer com que nós enfrente até a morte, porque em muitos países hoje pessoas não podem defender a sua fé. Pessoas que defendem a sua fé são até mortas, perseguidas. E nós hoje, pelo menos aqui no Brasil, temos essa liberdade de anunciar, de cumprir o propósito de Deus, para que nós possamos fazer a vontade do Pai no seu reino, nesse tempo que estamos vivendo. Desde já, quero te agradecer de ficar até o final desse vídeo, nesse estudo, e que Deus te abençoe e você possa aproveitar esse momento de estudo aqui. Se você quer mais estudos como esse, também deixa aqui o seu comentário no vídeo e até a próxima.